Os caminhos que reduzem prazos, geram economia e imprimem agilidade à Justiça Federal. Iniciativas que chamam a atenção pela simplicidade e eficiência. Medidas que vêm sendo tomadas que auxiliam a diminuição de demandas. O reconhecimento de quem está de olho nas práticas que fazem a diferença no judiciário e servem de exemplo para quem aposta em modernização com qualidade. Fica barato, fica sustentável e nós começamos a trabalhar em conjunto como nunca antes, de forma colaborativa, em todas as esferas de poder. Conciliação dentro e fora da justiça. Os resultados provam que este é um caminho sem volta. Afinal, evitar o litígio é o que todo mundo quer. O judiciário menos pesado evita a sobrecarga de processo no judiciário e o judiciário pode, então, ter mais tempo e mais soluções para as demandas mais importantes. Não perca, é no Justiça para Todos de hoje, que está só começando. A gente começa o programa com os fatos que marcaram a semana da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Confira! O advogado Bruno Dantas tomou posse como ministro do Tribunal de Contas da União, na vaga do ministro Valmir Campelo, que se aposentou. Indicado pelo Senado Federal, o novo ministro destacou a atuação do TCU na fiscalização do emprego dos recursos públicos. É justa a causa que pleiteia o respeito ao patrimônio público e a correta e eficiente aplicação dos escassos recursos que se constituíram a partir do esforço geral em benefício do bem comum. Defendeu também que soluções negociadas são sempre melhores do que as nascidas do confronto. O convívio pacífico entre posições contrárias é possível e as soluções negociadas são sempre melhores do que aquelas nascidas do confronto. Bruno Dantas é doutor e mestre em Direito Processual Civil e especialista em Direito Civil. Ingressou na carreira em 2003 por concurso público. Foi consultor legislativo no Senado Federal por 10 anos. E também consultor jurídico da presidência da Companhia Siderúrgica Nacional e integrante do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. A AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, investe na gestão estratégica para dar mais eficiência aos trabalhos desenvolvidos nas questões administrativas. Para toda instituição, é imprescindível que se imprima uma gestão por resultados, que se busque uma eficiência do trabalho que está sendo desenvolvido. As etapas do processo vão ser definidas pela direção, juntamente com os associados. Durante 3 dias, a AGEPOLJUS promoveu o 8º Seminário Nacional dos Agentes de Segurança do Poder Judiciário da União. A programação contou com 8 palestras e 2 painéis. O assunto principal para este ano foi a atividade de inteligência na execução do Poder Judiciário. Os agentes de segurança também participaram do 2º Encontro de Gestores, que, além dos temas voltados à atividade de inteligência, também discutiu as boas práticas da segurança judiciária, trabalhando temas que passam pelos projetos de capacitação, desenvolvimento profissional e ainda a atividade do Grupo Especial de Segurança. Você pode até não perceber, mas ao longo do dia, com certeza, vai precisar conciliar em alguma situação. Para viver em sociedade, principalmente em harmonia, é preciso fazer dela um exercício constante. Nós vamos mostrar agora algumas situações onde a conciliação é indispensável e como essa prática vem sendo adotada até nos casos onde a justiça parece ser a única saída. Dentro ou fora dos tribunais, o certo é que a conciliação veio para ficar. Prova disso são os resultados positivos que ela deixa por onde passa. Conciliação é a ação ou efeito de agir de maneira pacificadora com reconciliação. É fazer com que alguém que esteja em desacordo com outra pessoa entre em acordo. Na linguagem jurídica, é o acordo feito entre as partes que estão em um litígio. Ação ou efeito de combinar ou harmonizar, por exemplo, coisas, pessoas,
textos, ideologias, entre outros, que se opõem ou se apresentam de maneira distinta e incompatível. Dentro ou fora de casa, não é preciso andar muito para perceber que a conciliação deve ser praticada o tempo todo. Quer ver só? Quem enfrenta o trânsito sabe muito bem o quanto a harmonia é indispensável para garantir a ordem nesse vai e vem de veículos e pessoas. O trânsito é terrível, terrível. As pessoas literalmente não podem errar nunca, porque as pessoas são cruéis. No trânsito, assim, a gente pega ônibus, né? Mas tá difícil, cada dia mais e mais a gente viver sem briga, né? Porque numa fila você pode arrumar uma confusão, né? A pior coisa da vida é o trânsito em Brasília. Por quê? Acho que, caramba, tem muito carro e aí a gente tenta sair 2 horas mais cedo de casa para tentar chegar no local e é bem complicado isso. E se alguém desrespeita as regras de trânsito, aí o resultado é esse. O motorista deste carro não viu o pare e avançou numa via movimentada de Brasília. O condutor desse outro não conseguiu desviar. Sem acordo, os motoristas acionaram o Juizado Especial de Trânsito. É simples, rápido e não custa nada. Basta ligar e, em questão de minutos, chega uma das 8 viaturas que atendem 30 localidades no Distrito Federal. Um policial militar faz a primeira triagem e depois todos seguem para a van, onde acontece a audiência de conciliação. Nessa audiência, o conciliador ele vai ouvir os 2 envolvidos, 2 ou mais envolvidos, e o policial militar, a partir disso, vai dar a sua impressão de quem seja o responsável pela colisão. É bom frisar que é uma impressão sobre o acidente, porque quem vai julgar e dizer quem é o culpado em caso de não haver acordo será o juiz. Só o juiz tem o poder de decidir quem é o culpado caso as partes voluntariamente não decidam. A conciliação torna tudo mais fácil, até mesmo em caso de descumprimento do que foi acordado aqui. Nós costumamos dizer que em 30 minutos a questão está resolvida. Resolvida entre aspas. A questão é oficial, né? A questão de dizer quem, como e quando vai pagar. E não havendo acordo, aí sim é que entra essa celeridade, não é? De não precisar mais se discutir os fatos. A diferença do termo de acordo para uma redução a termo, ou seja, quando não há acordo nessa segunda hipótese, é que nessa segunda hipótese vai ter uma discussão dos fatos. No trânsito, a gente depara com pessoas diferentes a todo momento. Agora, quando falamos de viver em comunidade, aí a história é bem diferente. Estamos em Taguatinga, uma cidade satélite do Distrito Federal, com cerca de 230 mil habitantes. Só neste prédio de 10 andares vivem 240 moradores, divididos em 60 apartamentos. Imagine só o que é manter tudo em ordem por aqui. Missão para o radialista Augusto César Ribeiro, síndico do condomínio há 3 anos. São tantas reclamações que ele criou até um livro de registro para quem anda incomodado com o vizinho. A gente tem um problema de questão de barulho. A gente tem um problema de questão de estacionamento, de carro, de veículo, que tem que conciliar. A gente tem um problema de crianças que fazem barulho durante a noite. Geralmente dá até bate-boca, que um vai acusar o outro e o outro diz que não está fazendo. E fica nisso. E aí é a hora que a gente tem que, eu como síndico, tenho que entrar para poder fazer aquele intermédio, para poder, às vezes, evitar discussão e que haja uma progressão maior. Controlar criança em casa é um desafio. O próprio Augusto admite. O André, de 4 anos, não para 1 minuto. Aliás, só quando ele está jogando no celular. Fora isso, ele quer andar de velotrol, pular sem parar. O problema é que o pai dele precisa dar exemplo para os outros 239 moradores. Às vezes ele quer correr e às vezes eu fico limitando, eu fico com muita pena, porque eu como síndico eu não posso deixar a criança ficar correndo para lá e para cá, porque os vizinhos vão reclamar de mim. Aqui a reclamação percorre o seguinte caminho. Primeira providência é ligar para a dona Ildete e soltar o verbo. Também reclama que estão andando de salto cedinho, faz barulho à noite, né? E a gente sobe lá, procura, né? Ver se está alto demais, se não está, né?
Tem que ter paciência. Até que eu tenho, sabe? Depois de uma conversa, normalmente o vizinho para de incomodar. Mas se o problema persiste, aí a conversa é entre 3 pessoas: o síndico Augusto, o reclamante e o reclamado. Chama as 2 pessoas, a gente vai lá para o escritório do condomínio e tenta conciliar. Essa conciliação foi impor algumas regras que um teria que seguir para poder ajudar o outro e vice-versa. E se de tudo não der certo, aí quem está tirando a paz do vizinho vai sentir no bolso o que é desrespeitar as regras do bom relacionamento, que ficam sempre expostas no quadro de avisos do elevador. Para não levar uma multa de R$200, é sempre bom dar uma olhadinha de vez em quando para lembrar, por exemplo, de não arrastar móveis, ficar andando de salto alto. Afinal, o piso de um é o teto do outro. Aqui não tem jeito. A conciliação tem sempre que falar bem mais alto. É aquele velho ditado: o direito de um começa onde termina o do outro. E veja em instantes o caminho para evitar que os casos cheguem à justiça. Se a administração cometeu uma falha, reconhece essa falha, eu não preciso forçar a pessoa a ir ao judiciário para reclamar isso. É daqui a pouco, não saia daí. Quando existe um problema, muita gente logo pensa em recorrer à justiça. Esse é, sem dúvida, o caminho para garantir os direitos assegurados em lei, mas não é o único. Para evitar o litígio, que é a disputa judicial, é que existe a conciliação. E olha, até nos casos mais graves, ela é bem-vinda. A Caixa Econômica Federal decidiu fazer desta uma prática diária na rotina de trabalho. E a iniciativa deu tão certo que conquistou até prêmio. Foi pensando no cidadão brasileiro em mudança de mentalidade e evitar conflitos judiciais que a Caixa Econômica Federal percebeu a necessidade de encontrar um novo modo de resolver os problemas financeiros causados aos clientes que sempre iam parar na justiça. E qual seria essa iniciativa? A conciliação. Por isso, entrou no páreo e venceu a 9ª edição do Prêmio Inovare em 2012 com o projeto Cidadania Direito Sem Litígio. De autoria do ex-superintendente nacional Alberto Cavalcante Braga, o projeto inovador foi vencedor na categoria Advogado. A premiação tem como foco identificar e espalhar práticas inovadoras realizadas por magistrados, membros do Ministério Público Estadual e Federal, defensores públicos e advogados públicos ou privados de todo o Brasil que procuram aumentar a qualidade da prestação de serviço jurídico e contribuir para uma justiça mais moderna. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança cultural. Nós sempre vivíamos com uma empresa em litígio com a sociedade, enxergava aquela quantidade de processos judiciais. O projeto veio para auxiliar empresas públicas, como a Caixa Econômica, que envolve rede de agências, ouvidoria e diretoria jurídica. Na hora que são constatados erros ou falhas em produtos, serviços e sistemas, não seria mais necessário que isso tomasse o caminho de processo indenizatório aos clientes. A gente alterou a forma de atuar e já vem conseguindo índices de mais de 85%, quase 90% na média, de recomendação de acordos, né? Aquilo que, em regra, o judiciário já ia reconhecer, a gente está antecipando. Para os advogados e gerentes da casa, o projeto trouxe eficiência, praticidade e também alcance social. Mas para eles, o maior ganho foi a celeridade, com menor gasto de tempo na solução do processo. Na prática, o cliente faz uma reclamação simples, né? Pode ser por via ouvidoria, agência ou qualquer outro canal de atendimento da Caixa. É feito primeiro uma análise de mérito. Se a ouvidoria entender que o cliente tem razão, encaminha para a área jurídica, que emite um parecer simples, e se esse parecer entender que existe um dano moral indenizável, nós fazemos esse pagamento administrativamente e de forma desburocratizada.
De acordo com o projeto, tudo isso é feito com transparência e ainda vai além. Permite o reconhecimento de um direito do consumidor financeiro sem que ele busque a justiça para isso. O melhor modo de fazer isso era administrativamente, antes mesmo da demanda ser colocada em juízo. Se a administração cometeu uma falha, reconhece essa falha, eu não preciso forçar a pessoa a ir ao judiciário para reclamar isso. Antes da implementação do projeto, a Caixa Econômica sabia que qualquer problema financeiro que o cliente tivesse sem solução imediata, a medida era recorrer ao Poder Judiciário. Agora, com a iniciativa colocada em prática, isso mudou. A Caixa tem procurado, assim que surge uma situação de litígio com os seus clientes, e sabedora de que aquela situação pode levar a uma lide, a uma provocação judicial, uma ação judicial, a Caixa tem buscado se antecipar a essa situação, digamos assim, de crise, né? Antes de vir ao judiciário, procurar o seu cliente e levar a ele a possibilidade de uma solução amistosa. Resolver o conflito sem intervenção do Poder Judiciário reduz risco, diminui custos e melhora o mercado de consumo. Estas formas alternativas de resolução de conflito, projetos que visem pacificar as demandas ou diminuir os números de demandas ainda que em fase pré-processual, são relevantes, pois vão deixar o judiciário menos pesado, evita a sobrecarga de processo no judiciário e o judiciário pode então ter mais tempo e mais soluções para as demandas mais importantes que são submetidas ao judiciário e não podem ser resolvidas pelas formas alternativas de resolução de conflito. Fila. Por onde quer que a gente vá, sempre tem uma por perto, não é mesmo? E quem é que não se aborrece em perder um bom tempo à espera de atendimento? Quem gosta, né? Se for juntar todos os tempos que a gente fica em fila, mercado, açougue, banco, caixa lotérica, padaria, é um tempo infinito. É perda de tempo, muita perda, né? Tem muito compromisso por fora e o tempo que perde na fila, tem muita coisa para resolver e acaba acarretando atraso, né? O bom dessa iniciativa é que o cliente pode resolver o problema sem mesmo sair de casa. O programa funciona de forma simples. A reclamação pode seguir alguns caminhos. O primeiro e mais rápido é o SAQ, Serviço de Atendimento ao Cliente, que registra a queixa por telefone, internet ou pela ouvidoria do banco. E se não ficar satisfeito, ele ainda pode recorrer ao PROCON e até ao Sisbacen, Sistema de Informação do Banco Central. Confirmado o erro do banco, seja ele operacional ou por falha humana, o caso segue para a área jurídica. Cabe a ela encontrar uma forma de compensar o transtorno causado ao cliente. E aí a conciliação acontece na agência. Fechado o acordo, a questão é solucionada em no máximo 15 dias. Se a gente conseguir zerar demandas relacionadas a erros que flagrantemente eu cometi, já é uma grande vantagem. Seja na família, no trabalho, no comércio ou em instituições, conciliar é um dos meios mais simples que existem para solucionar conflitos. É a medida mais rápida, mais eficaz, mais barata e pacificadora que temos nas mãos. E veja em instantes, iniciativa da Justiça Federal conquista Prêmio Novari e vira referência. Na medida em que nós implantamos um sistema eletrônico de processamento desses feitos, os servidores terão uma forma mais racional de dar andamento a esses processos. É daqui a pouco. Até já. Imagine reduzir tempo, gastos e distâncias com uma só ferramenta. Parece impossível, mas não é. A Justiça Federal conseguiu. Graças a um sistema, não só tribunais, como também órgãos da administração pública, imprimiram um novo ritmo ao exercício de administrar. Mais uma iniciativa que conquistou o olhar do Prêmio Novari e que chama atenção por onde passa. Sistema Eletrônico de Informações. É um programa administrativo que facilita todo o funcionamento interno da instituição.
Com esse sistema, a tramitação dos processos em papel são totalmente eliminados. Tudo passa a funcionar por meio eletrônico. Esse foi o objetivo do desembargador federal Wilson Darós, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ao propor e vencer em 2010 a 7ª edição do Prêmio Novari com o projeto do Sistema Eletrônico de Informações. O projeto vai além do fim do uso de papel para a tramitação de processos. Ainda reduz o tempo de realização das atividades administrativas e promove a atualização dessas informações em tempo real. A distância geográfica já não é mais um problema. A primeira região tem 13 seções judiciárias, com as respectivas subseções, e mais o Distrito Federal. E se nós pudéssemos migrar do processo administrativo físico para o eletrônico, nós teríamos uma maior racionalidade na tramitação desses procedimentos, que eletronicamente seriam movimentados sem a necessidade da utilização de malotes para o deslocamento físico. O SEI nasceu na Justiça Federal da 4ª Região, que abrange todos os estados da região sul do país. Lá foi dado o primeiro passo, que em 2009 virtualizou todo e qualquer tipo de procedimento na área administrativa e assim percebeu que os processos de trabalho ganharam muito mais agilidade. Outros tribunais resolveram adotá-lo. Então nós temos aí o TRF da 3ª Região, agora o TRF da 1ª Região, isso em extensão territorial dá quase o Brasil inteiro. Fica barato, fica sustentável e nós começamos a trabalhar em conjunto como nunca antes, de forma colaborativa, em todas as esferas de poder. O sistema tornou tudo tão rápido e prático que o administrador pode atuar normalmente mesmo fora do seu local de trabalho. E como isso é possível? Graças à tecnologia. De um smartphone ou de um tablet, ele pode dar andamento, por exemplo, a decisões que dependem até da assinatura dele. Isso sim é economia de tempo. Processos parados à espera de uma decisão é uma imagem que está literalmente com os dias contados. Eu posso assinar todos os documentos por aqui num iPad ou num computador. Não preciso estar lá, não é? Inclusive fazer pagamentos, autorizar pagamentos, todos aquela papelada que nós utilizamos no dia a dia de uma administração deixa de existir. Até o meio ambiente agradece. O sistema gratuito vem para o Tribunal Regional da 1ª Região para acrescentar ainda mais celeridade nos processos. Nossos servidores estão sobrecarregados, a nossa estrutura administrativa está subdimensionada. Então, na medida em que nós implantamos um sistema eletrônico de processamento desses feitos, os servidores terão uma forma mais racional de dar andamento a esses processos, que tramitarão de setores em setores em movimentação via procedimento eletrônico e não mais com a utilização de papéis físicos. O sistema implantado inicialmente no Tribunal Regional Federal da 4ª Região rompe barreiras. Toda instituição que quiser fazer uso do SEI pode contar com isso. Toda a repartição pública que tem a tramitação, né, de processos administrativos, papelada, digamos assim, pode ser utilizado com bastante ganho. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode rever as reportagens pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.